que vão mais prejudicar a sua saúde, como você falou, nos doces, né? Sim. E, na verdade, a gente tem que manter, né, uma alimentação saudável. E tudo tempo. E a mesma coisa em relação a bebidas, né? Então, bebida alcoólica também Sim. é muito usado, né, como um anestésico, né? Mas o álcool, ele é um estimulante. Né? Quando Então, você tá no auge de bêbado mesmo, aí aquilo que você já estava sentindo se torna ainda mais potente, né? e você percebe que quando pessoas bebem, muitas vezes elas perdem o Controle, o controle, juízo. né? Eu Então sei. elas ficam mais desinibidas, elas falam mais, né? Se a pessoa já é alegre naturalmente, ela É, vai ficar mais alegre ainda. Se a pessoa mais está passando por alguma dificuldade no secreto dela, né? Aquilo vai ser exposto, né? isso, porque o Pode álcool, ver. ele é estimulante, né? Então, se você tem ansiedade e você bebe, né, o álcool ou a bebida alcoólica, Sim. você vai sentir mais ansiedade, né? Então, você aparentemente você tem uma sensação de relaxamento, mas isso vai te causar mais ansiedade, né? Então, e às vezes as pessoas caem realmente nessas armadilhas, né? Assim, de compensar uma coisa, um sentimento ruim ou um sintoma de ansiedade, né? Com esse tipo de coisa, né? Com compulsões, com vícios, com a bebida, né? Ou com a Com comida. coisas que trazem prazer em geral, né? Exatamente. E com relação a ansiedade em si, né? Então, precisa trabalhar os pensamentos, né? Sim. Porque preocupações são pensamentos, na maioria das vezes são pensamentos negativos e são pensamentos muitas vezes distorcidos, né? Pensamentos que você pensa, mas que não estão de acordo com a realidade, Né? e Muitas que vezes foi nunca aumentado. vão acontecer. Então precisa se trabalhar os pensamentos, né, através da reestruturação. Né? Eu acho que um psicólogo ele tem condições, né, de auxiliar nessa Sim. reestruturação, né, porque é uma técnica. Hoje em dia a gente tem de terapia, né, terapia que é a TCC, que é a Sim. cognitiva comportamental, Sim. que ela trabalha muito essas questões dos transtornos mentais, né? Sim. Então trabalha muito a questão da reestruturação do pensamento, né? Sim. Porque às vezes você está também hiperfocado naquele pensamento ali. Sim. Então você precisa aprender a meio que destrinchar, né, aquele pensamento para que ele se transforme em outros pensamentos. Sim. Que estejam mais de acordo com a realidade. Entendi. Dá uma forma de fragmentar o seu foco, né? Porque assim, existem pensamentos que para nós são verdades absolutas, Sim. mesmo a gente não tendo a evidência na realidade, né? Sim. Mas a gente acredita que é real só porque a gente pensou. Mas o que é que a TCC faz, né, na reestruturação? Ela é tipo como se fosse uma argumentação. Então você está ali questionando se aquele pensamento que você pensou, né, De fato é real. de fato é real. Então você tem provas que esse pensamento é real. Ele tem base, né? Tem base na realidade, mas quantas experiências você já teve que comprovam isso? Que aconteceu o que pode acontecer, né? Exatamente. Interessante. Então, assim, é como se a gente estivesse subindo da parte baixa, né, de São Miguel para a parte alta. Existem vários caminhos, né, para você chegar até a parte alta. Existem várias ladeiras. Sim. Mas você só pega uma. Então, aquela ladeira é a ladeira que você sempre vai, mas existem outras também. Outros, Né? Então, a mesma coisa é a terapia. Então, ela faz isso, né? Ela faz com que você enxergue outras possibilidades, caminhos, né? outros caminhos. Show de bola. Então, isso na ansiedade generalizada é fundamental. Com relação aos problemas reais, assim, as preocupações reais, né? Sim. Nós temos que nos organizar para resolver aqueles problemas que são reais. Porque tem coisas que são reais. De fato, né? Mas tem coisas que não são. Então,
O que for real, a gente vai colocando ali, vai escrevendo, né? E vale salientar a questão de que, tipo, às vezes todos os pensamentos até podem ter uma parte de realidade, né? Isso. O que agrava a situação é que quando a gente aumenta demais aquilo que está de fato acontecendo. Muitas das vezes você está passando por um problema, né? Você que está nos ouvindo está passando por algum problema ou por alguma dificuldade ou chegou em um momento de realmente crise na sua vida e por causa desse momento você despertou em si um pensamento que na verdade não é de fato, né? Eu estava comentando aqui com o Everton de uma situação que eu passei, por um mês, né? Foi um período que eu passei sem a minha mãe por perto, né? Sem minha mãe e sem meu pai. Durante um mês eles ficaram fora, estavam lá em Minas Gerais com a minha irmã que estava para ter bebê. E durante esse um mês eu fiquei sozinho em casa pra tudo, né? Era eu cozinhando, era eu limpando a casa em geral, lavando roupa, tudo era eu que fazia. Eu tava trabalhando, estudando e tipo, nesse mês foi tudo muito intenso, né? Eu tava fazendo tudo sozinho pela primeira vez, sem... Foi algo novo, né? Foi algo novo, né? Na sua vida. E aí, quando eu me deparei com essa situação, claro, minha mãe distante, né? Me veio no coração uma falta, né? Uma saudade que acarretou no pensamento de que se eu estou sofrendo tanto para conseguir lidar com todas essas coisas que eu tenho que fazer sozinho, imagine um dia que eu perder a minha mãe. E aí o meu cérebro começou a desenhar formas de como eu poderia perder a minha mãe a princípio. E aí os pensamentos foram evoluindo eu digo piorando, né? Foram para disso, de que tipo, de uma saudade, eles partiram de uma saudade e foram para um questionamento de que se você perder a sua mãe, você não é mais nada, você não vai fazer mais nada na sua vida porque já era. O que é que você vai fazer da sua vida sem sua mãe, sem seu pai? Como você vai progredir, como você vai construir um futuro, uma família, se a sua mãe e seu pai não estiverem mais aqui, entendeu? E aí eu comecei a chorar descontroladamente, mesmo eu tentando, ao mesmo tempo que eu tentava falar aquilo para mim mesmo, para o meu cérebro, que aquilo não ia acontecer, que aquele pensamento não era real, ao mesmo tempo que eu tentava debater comigo mesmo, eu estava sentindo isso e tipo, parecia mesmo como se eu estivesse brigando contra mim e dizendo que, enquanto eu dizia que não, a outra metade de mim dizia que sim, que ia acontecer. E eu não estava controlando, né? Até que passou um tempinho, eu liguei para minha mãe, vi que estava tudo bem. E aí, tipo, eu vi que aquilo de fato não ia acontecer, né? Só que eu contei esse relato para você que está em casa entender que, de fato, muitas coisas podem desencadear em nós esse sentimento de ansiedade. E se a gente não souber responder para nós mesmos de que aquilo não é verdade, se a gente não procurar ajuda que vai nos levar para essa resposta, né, para nós mesmos, nós podemos facilmente cair em uma rotina desses ataques, né, de pânico que podem futuramente se tornar esse transtorno de ansiedade generalizada, que é o tema de hoje. Exatamente, assim, e o seu exemplo assim foi perfeito, né, assim, para o tema que a gente trouxe, porque é exatamente isso que uma pessoa que está em sofrimento, assim, que está em ansiedade, ela sente, né, ela sente essa guerra dentro dela, né, porque ela sente que ela perde o controle para o pensamento negativo, né, então é exatamente isso que você descreveu, né, que vem um pensamento, né, do nada ali de uma situação nova que tinha acontecido na sua vida, né, de ter ficado sozinho naquele momento, né? Sua mãe viajou. Isso, e na sua mente passaram coisas negativas e você começou a afundar quando você prestou muita atenção nele. Sim. Inclusive eu tava lavando os pratos no momento, que é uma coisa que, tipo, eu faço, só que quem tem mais esse costume de fazer por estar mais em casa é minha mãe. E aí eu tava fazendo algo que ela faz com uma frequência maior do que eu. E aí eu fazendo aquilo, eu comecei a de fato lembrar dela, né? Tava com saudade, ela já estava distante por um tempo e poxa, meu Deus,
que é que eu vou fazer agora, entendeu? Inclusive, cozinhar. Eu sei cozinhar, graças a Deus. Mas, Bom, e né? aí, tipo, algo que eu vim aprendendo com ela e com a minha irmã, né, em casa. Minha irmã não mora mais comigo, mas quando ela morava eu aprendi muita coisa com ela. E aí, eu sei cozinhar, só que quem cozinha em casa, quando está, é a minha mãe, sempre é a minha mãe. Eu só cozinho pra mim quando há, de fato, uma necessidade. A minha mãe vai passar um dia fora, tenho que fazer minha comida. Eu não vou depender da minha mãe, né? Eu tenho que fazer minha comida. Só que a partir do momento que eu tenho que fazer a minha comida sempre, durante um longo período, aí isso desencadeou também em mim esse pensamento. Poxa, Foi um gatilho, né? foi mais um Te fez gatilho. lembrar. Foram vários gatilhos. Agora Olha. o teu gatilho te levou a algo negativo, né? Uhum. Eu acho que foi devido à falta, né? A saudade que eu estava sentindo. Sim, Então, sim. você já imaginou uma situação mais catastrófica, né? Se eu perder minha mãe, se eu minha... O meu Mas, pensamento, como ela viajou de ônibus, né? Meu pensamento foi, na volta, meu Deus do céu, o pior vai acontecer. Quando ela estiver voltando de ônibus, não sei, eu só imaginei coisa que não presta. E aí, foi até engraçado, porque ela falou que ia ficar um pouco mais de tempo, que meu pai vinha e que ela ia ficar lá mais um pouquinho de tempo pra ajudar um pouco mais a minha irmã, porque o bebê já tinha nascido e, tipo, o bebê recém-nascido. E minha irmã, depois de ter dado a luz, né? Toda grávida, quando dá a luz, ela fica um pouco cansada, né? Necessitada de cuidados e ajuda, exato. E aí minha mãe disse que ia ficar. E eu, com esse pensamento, eu fui e falei, não, se for de ficar, fica aí, pode ficar. Na minha cabeça, quanto mais tempo ela ficasse lá, menos risco ela ia correr no caminho de volta, entendeu? sim. É um pensamento muito... Querendo ou não, esse pensamento de fica aí mais um pouquinho é uma forma Traz uma de... segurança, né? Exato. E é também uma forma de fugir do meu medo inicial, né? Sim. E aí acabar construindo, né, uma bola de neve e futuramente uma avalanche. Mais interessante o que você falou, né? Que mesmo você teve um pensamento negativo, você teve um início de uma crise ali, Sim. né? Porque você focou muito no pensamento negativo e você acreditou naquele pensamento, Sim. né? Então isso é o que acontece com muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo você começou a meio que guerrear aquele pensamento. Graças a Deus, Né? eu tenho uma mente muito forte. Tanto é que você foi checar na evidência, né? Você foi falar com a sua mãe. Liguei na hora de vídeo. Só depois aí que você se tranquilizou, né? Liguei na hora de vídeo e eu acho que eu comentei que a minha mãe, eu acho que antes de o programa iniciar, minha mãe é uma pessoa muito ansiosa. Quando ela me viu chorando, automaticamente ela começou a chorar também. Ela, meu Deus, o que está acontecendo? E eu chorando, eu não consegui falar de cara, né? Aí eu precisei me acalmar um pouco para poder falar o que estava acontecendo. Aí foi quando as coisas foram acalmando, né? Os nervos, a flor da pele foram dando uma diminuída e a gente conseguiu conversar com a maior clareza. Então, assim, para você ver, né, que os nossos pensamentos, eles são muito importantes, assim, Muito né? importantes. Então, Demais. realmente, quando você escuta frases, né, até nas redes sociais, a gente vê muito, né, cuide dos seus pensamentos, né? Mas isso realmente, ele é fundamental. Sim, de fato. Né? Fundamental, porque você precisa realmente cuidar, né, como se fosse um jardim, cultivar bons pensamentos, né, e fazer exatamente isso, fazer esse balanceamento, né? Então, será que é aquilo que eu estou pensando, né? Será que isso não está distorcido? Será que eu não estou imaginando coisas demais? Né? Ou será que é a verdade? Uhum. Mas se for verdade, né? O que é que me diz que isso é verdade? A gente tem que estar sempre em um constante questionamento a nós mesmos, né? Para Exatamente. termos uma noção de como nós estamos na nossa saúde, de como nós estamos lidando com os nossos problemas, porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são causadas por como nós nos portamos diante das dificuldades que a gente passa como seres humanos, né? E aí, se a gente trata algo simples como algo exagerado, em muitas ocasiões, é uma forma da gente já se atentar e procurar ajuda, porque, tipo, quanto mais a gente agir dessa forma exagerada com coisas simples, mais isso vai se tornar rotineiro, e aí a gente vai chegar a um momento que vai achar normal, quando na verdade a gente já está afundado em um caso de transtorno de ansiedade generalizada, que não é bom.
E você mesmo sentiu na pele, né? Assim, Sim. o quanto é ruim você estar ali, né? Naquela situação, Naquela né? situação. Afundado naquele pensamento. E foi algo tão de repente, porque tipo, eu não tenho ansiedade, a minha ansiedade é muito normal, digamos, Que tipo, bom, né? Que bom quando que é. tipo, é uma ansiedade de tipo, É que você tem o controle, né? Você eu consegue. sou um cara que tipo, eu não tenho ansiedade pra nada, mas quando, por Sim. exemplo, quando eu vou começar qualquer coisa nova, por exemplo, um dia antes de eu vir pra rádio pela primeira vez pra comandar aí a mesa, eu nunca tinha comandado a mesa. E aí, um dia antes, a minha cabeça vai ficar pensando, poxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Ah, qualquer coisa nova que eu vou iniciar, a minha mente ela vai a mil e isso me deixa ansioso, mas isso é normal. O que não pode acontecer é quando as outras áreas da nossa vida são afetadas pela ansiedade que deveria ser normal, né? Exatamente, né, Matheus? E assim, até a Bíblia, né, em Provérbios, Sim, ela cita um versículo que ela fala assim, né? Que assim como ele pensou, né? sim, Assim ele é. sim, top. Né? Então, assim, é uma relação muito clara, assim, né? Que aquilo que você pensa é o que você se torna. É Né? uma forma da Bíblia dizer, de estar nos alertando de que é, os nossos pensamentos eles podem atrair de fato as coisas, né? Se a gente pensar algo ruim sobre nós ou sobre qualquer coisa, infelizmente esse algo ruim ele pode se tornar. Isso. Aí a gente tem que se atentar aos nossos pensamentos, como o doutor falou nesta etapa. E todos nós, né, temos pensamentos, né? Acerca de nós mesmos, né? Porque às vezes é acerca de nós, ou acerca do mundo, ou das pessoas, né? Sim, Então, todos nós temos os pensamentos, né? sim, Alguns pensamentos podem estar distorcidos. Eu acredito que todos nós temos, né? Por isso que nós temos que ter essa vigilância, né? Assim, essa atenção, né? Para os nossos pensamentos. sim. Porque, inclusive, eles também podem causar, né? Assim, podem causar os transtornos, né? De E ansiedade que nós estamos falando. é E importante. podem manter, né? Ou Sim. manter ou tirar você também. A gente tem que estar sempre atento, porque é importante a gente ter essa noção de que a gente pode estar saudável hoje, nosso corpo está bem, a gente não tem nenhum problema, nenhuma disfunção no nosso físico, né? Mas a partir do momento que o nosso mental, a nossa área de saúde mental, tiver uma interferência, tudo que a gente tem de bom no nosso corpo, na parte física, ou na nossa vida com outras pessoas, ela também vai ser afetada. Quando eu já ouvi uma frase uma vez de que quando uma pessoa entra em depressão, toda a família daquela pessoa entra junto. Quando uma pessoa está com uma disfunção, sei lá, de pensamento em relação à ansiedade ou a qualquer outro tipo de transtorno, todas as pessoas ao redor daquela pessoa também vão estar. Porque você não está sendo afetado sozinho, outras pessoas estão sendo afetadas por você. E que a gente venha pensar dessa forma também para que a gente entenda que é, é importante a gente se cuidar não só por nós, não só pelo nosso corpo, mas também pelas outras pessoas, pelas pessoas que se importam com a gente. Porque é uma patologia que acaba nos preocupando ainda mais, né? Que acaba afetando a nossa vontade de fazer qualquer outra coisa, a não ser de estar na constante preocupação. É verdade, né? É algo interessante que você falou, né? Sobre os familiares, né? Então, a família, ela vivencia, né? Assim, todo aquele processo de adoecimento, né? Nem todos, infelizmente, têm a mesma compreensão, Nem né, de todos ajudar. têm a mesma compreensão, né? Às vezes é um sofrimento também, porque falta às vezes um pouco de conhecimento, de compreensão, de empatia, né? Porque às vezes, principalmente depressão, né? Às vezes as pessoas elas acabam muito, por exemplo, ela acaba muito julgando o outro de acordo com aquilo que ela sente. Sim, sim. Só que o que você sente não é a mesma Não coisa é a que eu mesma sinto, coisa. né? O que você aguenta de pancada, talvez eu não aguente. E mesmo que fosse algo mais similar possível, cada pessoa ela age de uma forma, ela
lida com algo de uma forma. A gente tem que entender que nós estamos tratando de pessoas, né? E quando se trata de pessoas, a gente está tratando de diferentes viés, diferentes caminhos e diferentes mentalidades, pensamentos, né? Exatamente, né? E isso vai da singularidade, né, de cada um, Sim. né? Então é como as nossas digitais, né? Eu acho que não existe digitais iguais. Jamais, nunca Então não existirá. existe pessoas iguais, né? Pode Uhum. até existir parecidas, né, com gostos parecidos, mas iguais não existe. Nem os gêmeos são iguais, Uhum. né? Até os gêmeos têm as suas diferenças também. Sim, de fato. Então é algo importante, né, com relação à família, né? Então Sim. você que é familiar, né, ou já passou por isso, ou está passando, né? Então tente ajudar, né? Às vezes realmente vai acontecer, né, como o Matheus falou, né? Toda a família vai precisar se estruturar, Sim. né? Porque pela pessoa Vai que está ajudar. precisando de ajuda. Exatamente. Né? Então é importante ter esse apoio também, né, em casa familiar. Então, às vezes é porque algo, como eu nunca passei por aquilo, né, Sim. é algo que tem aquela sensação de estranho, né? Sim. Não, isso aí é uma besteira. Ou às vezes banal, né? Como esse pensamento, é besteira, é frescura, né? Como muito já foi falado. Eu acredito que nos últimos anos esse pensamento de banalidade quanto às doenças mentais, esses transtornos, né? Vamos melhor dizendo, tem diminuído, né? As pessoas elas têm ficado mais compreensivas, mas ainda há muito que melhorar em relação a isso, né? Porque muitas das vezes tem pessoas ao nosso redor que estão passando por esse tipo de problema e a gente nem sequer sabe, porque a gente mal conhece os sintomas, a gente mal conhece as causas, né? E quando nós entendermos verdadeiramente, nós vamos conseguir identificar essas pessoas e conseguir também, de fato, ajudá-las, né? É um trabalho em conjunto também de formiguinha, mas Sim. é aquilo, né? Quando a gente se empenha para algo, para fazer algo acontecer, de fato, se a gente estiver empenhado e com o nosso coração naquilo, esse algo vai dar certo, não é isso? Exatamente. E isso vai além das quatro paredes, né? Assim, de casa. Isso também vai na igreja, vai no trabalho, Sim, de né? fato. Então, às vezes a gente tem colegas ali que podem passar por isso em algum momento, né? Então, a gente já tem que ter essa postura, né? De tentar ajudar, de escutar, né? Às vezes o que a pessoa precisa Sim. ser ouvida, né? Sim. Aquela escuta ativa, né? Então, que você só escuta, né? Uhum. Que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm, às Sim, vezes, de de escutar, né? Então, só o fato de você ouvir, né? Então, você já ajuda aquela pessoa. Sim, E também guiar ela até os profissionais que podem ajudar sim, ela, de fato. né? Nós temos querendo ou não, é uma responsabilidade que é dada a nós quando se trata de pessoas que estão próximas a nós, né? Se a gente tem a capacidade de chamar pessoas de amigos, pessoas de família, a gente tem essa responsabilidade sobre essas pessoas, porque da mesma forma que elas estão com a gente sanguineamente, né? Elas também são pessoas como todas as outras, né? E a gente tem que saber cuidar delas da mesma forma que a gente espera que um dia se fosse necessário, que cuidasse da gente. São exatamente 6h47, certo? A gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. O Dr. Everton foi muito cirúrgico aí em relação ao transtorno de ansiedade generalizado, né? Eu acredito que você ouvinte que está aí, assim como eu, que estou aqui, né, aprendemos muito sobre esse transtorno. A gente entende que ele não é como os outros transtornos, né? Tem muitas particularidades quando a gente faz uma breve comparação. E aí, o conselho final da minha parte de não profissional é que você procure um profissional como o Dr. Everton, como a doutora Sil, que há umas semanas não vem, mas em breve ela está aqui presente, né?
a doutora Dinélica também, que tem essa capacidade de conversar, de entender, né? E que você tenha essa disponibilidade de se abrir, certo? E procure mesmo essa ajuda, porque mais antes você começar a se tratar para aliviar esses sintomas e de fato sanar, na maior parte deles, melhor, né? E o conselho do doutor, né, como um profissional na área mais do que qualificado, qual seria? Então, meu conselho também, né, é que se você se identificou, né, Sim. se você aprendeu um pouco mais, né, sobre a questão da ansiedade, né, da ansiedade generalizada, então procure ajuda, né, não tenha vergonha, né, não acho que isso é da sua personalidade, porque pode ser que não seja, né, pode ser que um profissional ele tenha, né, ele possa lhe ajudar, né, nessa questão, principalmente das preocupações, né, e ansiedade excessiva. Sim. E que você possa sair, né, sair dessa, né, sair da ansiedade, né. Então, até como o exemplo do Mateus, né, que ele falou, então muitas vezes a gente passa por essa guerra mesmo, né, Sim. essa guerra na nossa mente, né, que só existe na nossa mente muitas vezes, né. E às vezes a gente sozinho a gente não consegue, né. E com a ajuda a gente tem maior possibilidade, né, Sim. de autoconhecimento, né, de conhecer as nossas forças, né, de melhorar coisas que nós precisamos, né, pontos de melhoria. E para tudo tem uma solução, né? Sim, de Então, fato. é essa a minha mensagem, né, que eu deixo para vocês. Já quero agradecer, né, pela participação de hoje, né? Espero ter contribuído, né? Oxe, com certeza contribuiu. E se você tiver dúvidas, você pode mandar mensagens depois, né? Sim. Eu posso... Inclusive você pode deixar seu contato aí para quem tiver o interesse a tirar dúvidas, né, a procurar ajuda. Quem entra em contato com você? Então, meu contato é 99186-9054. Mais uma vez? 99186-9054. Então, se ficou alguma dúvida, né, você pode falar comigo. Sim. Que eu respondo. Entendendo, né, gente?